Os casamentos antigos e modernos não são muito diferentes. O que mudou é a duração dos mesmos. Naquele tempo, eles seriam para sempre. Do nascimento até o casamento, os pais consideravam ter cumprido as suas obrigações. Atualmente parece que a carreira profissional é mais importante. Mas a festa de casamento foi divina, tudo nos trinques. Primeiro no velho cartório do Mattioli, depois na igreja, a marcha nupcial com órgão e o coro da matriz. A noiva de longo vestido branco, grinalda, buquê de margaridas, que depois jogou para as colegas para conseguirem um marido. Pai, mãe, sogro e sogra, irmãos, parentes, padrinhos e madrinhas emocionados e chorosos. Fotografias com os padrinhos tiradas no avançado estúdio do artista Guilherme Haas. Olha o passarinho. Circulação nos velhos carros de aluguel. Na festa, o caramanchão coberto com encerado, locomotiva, mesa cheia de doces, enorme bolo, sanduíche de patê e muito chope. Primeira bateria, vira, 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 virou. No vira a vira, os rapazes secavam as torneiras das serpentinas dos barris de madeira. Eu fui um bicão no casamento. Festa de casamento com aquelas ameixas recheadas, as cocadas e os pés de moleque e os doces de cocos. Lua de mel, latas amarradas, batendo no chão do velho táxi. Parte o feliz casal. Na volta era arrumar a casa e desembrulhar os presentes. Um ano depois, nascia o pimpolho. A avenida estéril engalanada com os alegres desfiles escolares, das fanfarras, da passagem das bandas musicais. Formaturas das escolas, Natal, Carnaval, desfiles, futebol, tudo era festa. Bandas com seus dobrados e hinos na alvorada, retretas no coreto da praça, tudo era festa. Na avenida, nos desfiles escolares, vislumbramos as pedras de pavimentação, depois as pedras asfaltadas, cobrindo as ruas, eliminando o barro e a poeira. Os estudantes do Rodrigo do Gepan já não ostentam aquelas gravatas obrigatórias dos impecáveis uniformes. As fanfarras muito pouco se apresentam nos solitários desfiles da avenida. Na escola ainda se aposentaram as canetas e penas, os tinteiros nas carteiras, os mata-borrões e os cadernos de caligrafia. Dos desfiles das escolas, dos felizes e inesquecíveis anos 50 e 60, os anos dourados que não voltam mais.
anos 50, a cidade era pequena, calma e pacata, e seu movimento pessoal e comercial se limitava ao centro. Acordava com a sirene do alto da chaminé da usina e os dias da semana se transcorriam sem grandes novidades. Ao entardecer, ouvia-se a chegada do trem com seus vagões, carinhosamente chamado de Maria Fumaça, que apitava estridentemente, levando e trazendo passageiros, visitantes, mercadorias e cargas em geral. Assim eram os dias de trabalho da semana. No fim de semana a cidade se transformava, e era quando, ao cair da tarde, na chegada da noitinha, passávamos a ouvir o serviço de alto-falante instalado na velha praça, debaixo do coreto. Ao som desse prefixo musical, entra no ar o serviço de alto-falante, a voz de Cosmópolis. Ao microfone, Ali Babá. Esse som abrilhantaria por muitos anos o vai-vem da praça e suas imediações. Era o ponto de partida para que as pessoas, moças, rapazes, crianças e famílias inteiras, muitas bem trajadas com a melhor roupa, iniciassem o fim de semana. Nos sábados, a frequência não era muito intensa, mas o domingo era esplendorosa. Assim, era o lazer e a participação social da comunidade. Não havia lanchonetes e a presença das mulheres em bares não era conveniente. O vai-vem começava na praça, as moças circulando de braços dados, os rapazes em círculos, fazendo gracejos, tentando se fazerem notar. A paquera ainda não havia sido inventada. Era o flerte, algumas olhadas de rabos e olhos. E, enquanto o som do alto-falante apresentava os últimos sucessos de Emilinha Borba, Marlene, Carlos Galhardo, Francisco Alves, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, Dicinha e Linda Batista, Bienvenido Granda, dos boleros do trio Los Panchos, dos chorinhos de Canhoto, do cavaquinho de Valdir de Azevedo, das músicas dos últimos filmes do cinema, da banda e suas alegres retretas, o fonte continuava subindo e descendo a Avenida Externa. Agora, grupo de rapazes e moças se revezava até próximo a 2 quarteirões do cinema. A juventude contagiada de alegria borbulhava no centro da cidade, naquela avenida de chão batido, onde não circulavam carros, que eram poucos na cidade, 4 ou 5 usados com utilidades e não para passeios. Eram jovens felizes nos encontros de fim de semana, numa caminhada longa e sem fim. Depois da espera do transcorrer da semana de trabalho, de estudo, chegavam os dias de encontro, do início de namoro, das primeiras tentativas de conquista. O clima propício e as românticas músicas justificavam o fascínio do ponto de encontro do footing. E foi assim que eu e minha geração desfrutamos nossa infância, adolescência e juventude. Primeiramente correndo na praça, nas brincadeiras de pega-pega, do esconde-esconde, na cabra cega, depois aprendendo a arte da conquista, dos assobios e dos gracejos, e os namoros iam se sucedendo no noivado e no casamento. O footing estava terminando, enquanto a sessão do cinema estava começando. Estavam agora alguns rapazes nas esquinas e na praça contando sobre os fatos do fim de semana, as tentativas de conquistas e de suas novas esperanças. No fim da sessão do cinema, a avenida já estava vazia. Segunda-feira era dia de trabalho, mas no próximo fim de semana, na avenida estaríamos novamente, assim como na missa, no futebol e no footing.